Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 15, o Evangelho de Cristo, escrito por João capítulo 15, versículo 12. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, irmãos. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Irmãos, lembra que esse texto está no Evangelho, onde Jesus Cristo está falando aos discípulos, ensinando os discípulos, né? Muito diferente, irmãos, quando você está falando de obediência, onde as pessoas vão usar o Velho Testamento, lembrando que o Velho Testamento sempre é sombra das coisas que viria. E no Novo Testamento nós temos aquilo que aconteceu, que veio, nós temos Jesus, o Filho, né? E depois que Jesus ele partiu, ele cumpriu aquilo que ele prometeu, que deixaria o Espírito Santo, né? O coigual, o Paracletos ou Paráclitos, né? Aquele que habita no cristão, aquele que aplica tudo aquilo que Jesus ensinou, fez conhecer, aquilo que o Pai falou a Cristo, aquilo que foi decidido desde a eternidade. É totalmente diferente, irmãos, quando nós falamos da obediência daquilo que era do Velho Testamento para a obediência do Novo Testamento. É interessante esse texto porque Jesus ele começa falando de uma imagem de plantação. Aí ele lança ali, nesses versículos, Jesus ele lança a mão de uma outra imagem dessa plantação para enfatizar um relacionamento estreito entre ele e seus discípulos. E eu, de verdade, irmãos, eu tenho compromisso com aquilo que eu falo, né, com aquilo que eu prego. A responsabilidade do Evangelho é com aquilo que eu prego, não é com aquilo que as pessoas elas entendem. Eu vou ser julgado por Deus pelo aquilo que eu falei e não pelo aquilo que as pessoas entenderam. Ah, eu não concordo com você, Alexandre. Bom, se você concordar comigo ou não, vai fazer muito pouco diferença na minha vida. O que vai fazer diferença na minha vida é o que Deus acha daquilo que eu estou falando. O que você acha do que eu estou falando, de verdade, irmãos. Eu prego para a glória de Deus, eu não prego para agradar você e ninguém. Quinta-feira eu preguei na igreja sobre o inferno. Eu não faço curso de popularidade, não estou na rádio porque eu vou ser candidato a nada. E nem para contar quantas pessoas eu estava me ouvindo. E não tenho ninguém como troféu. Eu não peço dinheiro. Então estou muito pouco preocupado, irmãos, de verdade. A minha preocupação é realmente se Deus está sendo glorificado ou não. E por isso que eu tento prezar pela palavra. E se eu errar na minha colocação, é contra Deus que eu estou errando.
e eu vou dar conta com Deus. Então muitas pessoas aí colocam, dá risada ou não das pregações, é problema de cada um, né? Pouco me importa com isso de verdade. O julgamento que eu tenho que me preocupar é o que Deus vai achar, é a colocação da palavra, é a colocação da palavra de Deus. Então, ou você tem um relacionamento com Cristo, ou você não tem um relacionamento com Cristo. Eu sei que as pessoas pregam para as pessoas terem um relacionamento com uma igreja. E se você tem um relacionamento com uma igreja, irmãos, lamento, você vai ser só um obediente de igreja. E é nisso que eu quero enfatizar, e eu espero que o Espírito Santo, por isso que eu falei que as coisas de Deus são espirituais. E você pregar para carnais é muito mais fácil. Por isso que as igrejas hoje, elas pegaram e têm um evangelho de conveniência. Porque eu sei que é mais fácil eu pregar para carnais. Só que a pregação é para espirituais. Aqueles que são espirituais entendem as coisas espirituais. O que não é espirituais não vão entender. Então Jesus ali, ele sai da área agrícola, do contexto de João 15, para a área dos relacionamentos. Embora ali os seus discípulos continuem sendo seus servos, embora eu e você sejamos servos de Cristo, Jesus passa a chamá-los de amigos. Veja no versículo 13, que a evidência dessa amizade, o que é? É o amor. E o versículo 12, a evidência dessa amizade é a obediência. E o versículo 14, a evidência dessa amizade e o propósito dessa amizade é a abundância de frutos. E você vai ver isso lá para o versículo 16. Então, em cima desses destaques, dessas evidências, é que nós podemos aí entender o que Jesus está falando de obediência. O que você vai compreender em obedecer. Quando eu falo para você que não é a obediência que vai te salvar. Não é o fato de você obedecer ou de você não obedecer, porque a obediência é um fruto do relacionamento que você tem com Jesus Cristo. O fato de você obedecer não faz o fato de Jesus trazer bênçãos para você. A obediência é um relacionamento. É porque você se relaciona com Jesus Cristo. E lógico que de tudo isso, você como um filho, você vai colher os frutos disso. Deus cuida dos seus. Por isso, irmãos, que eu me revolto quando as pessoas ficam barganhando com Deus. Parece que Deus está no céu esperando como se fosse uma entidade, sabe a entidade macumba, onde as pessoas oferecem lá um frango, uma farofa e põem lá no lugar, e aí aquela entidade recebe aquilo lá para te compensar. É isso que é oferecido hoje no evangelho de hoje. Se você fizer isso, Deus vai te fazer aquilo, uma recompensa pelo aquilo que você faz. Se você é filho, você se relaciona com Deus. Um relacionamento de pai. E o pai cuida do seu filho. Cuida do seu filho. Corrige o seu filho. E um filho, ele teme o seu pai. Ele tem temor no seu pai. Ele treme o seu pai. Ele conhece o seu pai. Ele obedece o seu pai. Então, um dos pontos, em primeiro lugar, veja, Jesus coloca isso como um mandamento singular. Jesus repete aqui a mesma ordem dada lá em João 13:34. Quando ele falou lá no Novo Testamento. E aqui, mais uma vez, olha,
Volta aí a sua Bíblia, em João 13:34, o que ele fala? Volta um pouquinho só a página aí, que nós, já rapidinho, você vai ver. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Veja, ele está falando de um relacionamento aqui firmado no amor. É um novo mandamento. Mais uma vez, ele reafirma que o amor entre os discípulos precisa ter o peso do sacrifício. Ele está falando de como é um relacionamento. Quem ama se dispõe a dar sua vida pelo irmão. Depois, João, lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, ele também vai falar a mesma coisa. Veja, o relacionamento da obediência, você obedecer, é você colocar a pessoa acima de você. Você obedecer a Cristo não é porque tem uma leizinha lá que fala assim, não faz, não mata, não vai, você não vai matar, não obedece, você não adultera. Não, é você colocar acima a obediência por amor. Você vai fazer aquilo não porque existe uma ordem, é um peso, porque eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer, eu vou ser punido porque eu não fiz. Você está vendo como isso é muito pequeno, irmãos? E quando você faz por amor, quando você dá um presente para o seu filho, faz um sacrifício para comprar alguma coisa para um filho seu, você fica jogando na cara dele, irmãos? Aquele é um peso para você? Não. Pelo menos para quem ama o filho, não. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando você obedece uma ordem de Deus, isso não é um peso para você. Mas há dificuldades nisso. Um segundo ponto interessante é o exemplo supremo que Jesus está demonstrando ali. Jesus não é um teórico. Jesus não está falando de uma teoria. E Jesus não quer que nós sejamos teóricos. Jesus não quer uma ordem, faz, não faz, pode, não pode. Não, irmãos, quando eu vejo as pessoas falando isso, eu vejo que as pessoas não entenderam nada do Evangelho. Quando eu vejo esses meritórios pregando, falando, eu tenho nojo, tenho nojo. Eles ficam aprisionando as pessoas. Eles ficam levando as pessoas longe de Deus, porque essas pessoas não amam a Deus, eles não amam a Cristo. Eles amam as coisas que podem vir através de Deus, através de Jesus Cristo, através das barganhas que eles oferecem. Se eles obedecer, você vai para o céu se você obedecer a Deus. Como se o céu fosse um prêmio. Como se eu e você merecesse o céu por ter feito coisas boas. Não, Jesus não é um teórico que fica lá blasonando do alto, ou lá gritando do alto, lá do céu, teorias divorciadas da sua vida. Não. Jesus desceu aqui, deu a sua vida, demonstrou como faz. E ele fala isso. E eu sou mestre. Vocês falam que eu sou mestre e sou. E fiz isso, estou lavando o pé seus. Imagine vocês. Jesus é um escultor do eterno. Jesus está moldando o caráter dos seus filhos. Jesus não é um preparador efêmero de alguma coisa. Mas ele está preparando. É um escultor do eterno. Ele está preparando cada um de nós, filhos, para ser como ele é. Então o que ele faz? Ele exemplifica a ordem com a sua prática. O que ele faz? Ele mostra por antecipação que a sua morte na cruz, em favor de seus discípulos, era o selo inviolável
de seu amor. Ele não quer um joguinho de regras, irmãos. Não é o Velho Testamento. Não é a lei de Moisés. Porque hoje, irmãos, os profetas antigamente demonstravam aquilo que era o sentimento de Deus. Hoje parece que você tem que chegar numa igreja, tem que chegar sorrindo, dando risada, demonstrando que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Ah, irmãos, posso escutar um amém, um aleluia? Está tudo... Nossa, irmãos, que tristeza. Mas às vezes não está tudo bem, irmãos. Sabe o que parece? Parece o povo lá que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios, o povo estava pecando, pessoas indo para o inferno, ninguém glorificava a Deus, sentavam para comer, se levantavam para se divertir, e estava tudo bem. Essa é a igreja porque é de hoje. Está caindo tudo e está tudo bem, tudo dando risada. As pessoas não demonstram nenhum temor a Deus, nenhum amor a Deus, mas sentam para comer e se levantam para se divertir, está tudo bem. Estou obedecendo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, vou na igreja 2, 3 vezes por semana, está tudo bem. Está feliz, estou feliz, participo das campanhas, dou meu dízimo. Quer mais o quê? O que você espera mais o quê de mim? Sou obediente, filho. Só falta Deus falar para mim que eu não vou pro céu. Obedeu. O pastor falou lá o seguinte: se você obedecer, tá tudo certo. Eu tô obedecendo. Perguntei para ele qual que era lá. Ele falou assim: olha, a regrinha tá aqui, ó. Deu os mandamentos para mim, os 10 mandamentos. Tem uns que dá lá o Sermão do Monte. Coitado, eu queria ver um só que cumpre o Sermão do Monte. Eu queria um só, pastor, da sua igreja que cumpre o Sermão do Monte. Me dá um só. Só queria um, pastor. Vocês aí que pregam que não peca. Um só. Você apresenta um apóstolo só para mim. Só um. Não precisa ter 2, não. Pode ser lá no versículo 46 de Mateus 5, já estava bom, já. Sede vós perfeito como vosso Pai do céu é perfeito. Apresenta um perfeito lá. Dá o nome dele lá para nós. Então, irmãos, um bando de hipócritas que fica colocando o fardo mais pesado nos outros do que eles mesmos não carregam, eles mesmos não fazem. Então, o amor não consiste apenas em palavras, não é um mero sentimento. O amor é uma ação, uma entrega, a expressão de um sacrifício. Não somos, portanto, o que falamos, nem o que sentimos, mas o que fazemos. É isso que Jesus está falando. Porque, na verdade, irmãos, o amor é o que fala lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que as pessoas acham que elas têm que fazer, que Jesus, ali Paulo está falando de Jesus. Quem ama se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. Se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. É o que Jesus nos mostrou, é o que Jesus fez. O empenho mais sublime é o da própria vida. Mas não está sendo dito aqui que Jesus empenha seu bios, ou no grego, a sua zoe, mas sim a sua psique.
Por isso que fala, os adoradores da besta, que tem a marca na testa, a sua psique, o que você pensa. A sua alma, isso caracteriza a vida como a existência total pessoal. O que você pensa, irmão? O que você pensa, minha irmã? Ao que a nossa mente se entrega e se empenha. A nossa mente está cativa a Cristo, entregue a Cristo totalmente. Essa é a perfeita obediência. Uma mente entrega cativa a Cristo. No versículo 14, irmãos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Veja, é Jesus que nos direciona. Quem nos direciona? É Cristo. Qual que é o perfeito direcionamento? Aquilo que o Espírito Santo nos direciona, que nos direciona a toda a verdade. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, não vou ler, não vou estudar, se você não conhece a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Hebreus capítulo 1 fala que outrora Deus falava aos profetas Deus falava aos homens pelos profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a palavra de Deus está aqui. Jesus Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne. Então, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. O que Jesus manda nós fazermos, está na palavra dele. O Espírito Santo nos guia à verdade. Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai ser guiado pela verdade? Se você só conhece aquilo que o seu pastor, seu apóstolo, sei lá o que o seu presbítero algo fala, como você vai ser guiado? Você vai ser enganado. Não tem chance para você. Então vocês são meus amigos, fizeram os que eu vos mando. O que Jesus manda você fazer? Primeiro você vê qual que é a ordem de Deus. A ordem de Deus em João 6 é: credes no meu Filho. Credes no meu Filho. Nós temos que crer em Jesus. Por quê? Porque é só você ver o que fala no versículo 15. Vós não chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o Senhor vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, o que nós entendemos, irmãos? Vós sois meus amigos, se fizermos o que eu vos mando. Bom, se você não tem prazer em fazer o que Jesus mandou, você é um simples religioso cumpridor de regras, mais nada. Porque há diversos tipos de amizade. A amizade de taberna, que está lá inclusa, que nada mais é do que uma reprovável parceria no pecado. Pode, não pode. A amizade utilitarista, que se aproxima de alguém apenas para oferir vantagens, que é a grande maioria das igrejas hoje. Qual que é a vantagem de eu cumprir essas regras ou não? Se tem vantagem, eu faço. Se não tem vantagem, não faço. E a amizade sobre a qual Jesus está falando aqui. Um relacionamento de compromisso com os mesmos valores, com os mesmos propósitos. Se você tem os mesmos propósitos que Jesus tem, você vai obedecer. Se você não tem os mesmos propósitos que Jesus tem, você é uma amizade ou uma amizade por causa do pecado, tem medo, vai que existe inferno de verdade, você vai parar lá. Aquela amizade utilitarista que falaram para você, se você cumprir esse joguinho de regras, você vai ser beneficiado, vai receber uma bênção, dinheirinho, uma cura da enfermidade, está tudo resolvido, toma lá da cá. Ou esse relacionamento que Jesus propõe para nós. É o que eu prego.
um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo. Amar a Deus. Conhecê-lo. Agora, eu sei que isso, irmãos, é aí que entra o grande detalhe das coisas. É isso que eu falo que é espiritual. Eu sei que não é para todos. Porque não é você que escolhe, é Ele. É Ele que escolhe você. Aí que é o X da questão. Mas aí, irmãos, eu só prego o Evangelho. E eu não tenho a chave da porta. A porta está escancarada. Se você ouviu e é interessante para você entrar, é para você. Quem sou eu, irmão? Se você ouviu e essa palavra chegou ao seu coração, é para você. Então Jesus está falando com você. Se a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, é Jesus falando com você. Aí não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho a chave da porta nem para abrir, nem para fechar nada, meus irmãos. Como ele falou, é Ele que escolhe, não sou eu não escolho ninguém. Nem para entrar e nem para sair. Louvado seja Deus por isso. E isso para mim, irmãos, traz um alívio, irmãos. Então Jesus está falando de um relacionamento. Aqueles que têm um compromisso com os mesmos valores, com os mesmos propósitos. Por isso ninguém pode arrogar a si o privilégio de ser amigo de Jesus, sem pronta obediência às suas ordenanças. Então não adianta eu ficar falando para você que você tem que obedecer, que você tem que obedecer, você tem que obedecer, você tem que obedecer. Não adianta. Se você não tem relacionamento com Jesus Cristo, é aquilo lá. Ou você tem medo do pecado, ou se você é um crente utilitarista, é isso. Não adianta. Eu vou falar para você que você não tem que mentir. Eu vou ter que falar para você que você não tem que adulterar. Eu vou falar para você que você não tem que roubar. Eu vou falar... Não, eu tenho que falar isso para você. Então você não é cristão, me perdoa. Eu tenho que pregar o Evangelho, irmãos. Tem que pregar o Evangelho. Eu não tenho que ficar massageando o ego de ninguém, não. Então, essa obediência não é o que os torna amigos. Que fique claro isso. Não é porque você cumpre umas regrinhas de obedecer que alguém passou para você ali os 10 mandamentos, ou um sermãozinho aí, fala assim, obedece isso aqui, tal. Isso não te torna amigo. E sim o que caracteriza seus amigos. Claramente, portanto, essa amizade, entre aspas, não é restritamente recíproca. Esses amigos de Jesus não podem se voltar e dizer que Jesus será amigo deles se ele fizer o que eles dizem. Veja, Abraão, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, Isaías 41, ou Tiago, capítulo 2, e Moisés, sejam chamados de amigos de Deus, Deus nunca é chamado de amigo deles. Por isso que eu falei lá a questão do Velho Testamento. Embora Jesus possa se referir a Lázaro como seu amigo, lá em João capítulo 11, mesmo versículo 11, se você voltar, Jesus não é chamado de amigo de Lázaro. Deus e Jesus jamais são referidos nas Escrituras como, abre e fecha aspas, amigo de qualquer pessoa. E obviamente isso não quer dizer que Deus ou Jesus seja um não amigo. Se a amizade for medida estritamente na base de quem ama mais, pecadores culpados não podem encontrar amigo melhor e mais verdadeiro que no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Filho que Ele mesmo enviou. No entanto, irmãos, a amizade mútua e recíproca do tipo moderno não está em questão. E não pode estar em estar sem rebaixar Deus, colocar Deus lá embaixo.
Por isso é Deus que chama a nós de amigo. E um ponto, é por isso que existe essa intimidade singular. No versículo 15 que nós lemos, está claramente demonstrado que Jesus não se satisfaz com obediência meramente servil. Eu vou repetir. Veja no versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então Jesus aqui não está se satisfazendo com obediência meramente servil. E é isso que as pessoas oferecem. Essas pregações meritórias e que você tem que obedecer para você ir para o céu, que se você não obedecer você vai para o inferno. São obediências servis. É uma obediência servil, a qual não satisfaz Jesus. Seus amigos demonstram amizade quando fazem o que ele manda. Obediência é uma expressão de seu amor. Esse é o contexto do que nós estamos falando. A obediência que Jesus fala é uma expressão de seu amor. O amigo, diferentemente do servo, o servo trabalha sem que seu senhor compartilhe com seus planos. É só você ver aqueles funcionários que só trabalham, só produzem mais nada, não sabe nem qual é o plano que a empresa tem. E muitos fazem isso. Não sabe qual que é o propósito de Deus. Não sabe qual foi a obra na cruz do Calvário. O servo trabalha sem que o Senhor compartilhe com ele seus planos, sua obra, seus sentimentos. Por isso tem que ir lá ficar dando risadinha que nem tonto. Acho que tem lá que ficar demonstrando que está tudo bem, tudo feliz. Que tem que estar feliz. O amigo de Jesus tem não apenas sua palavra e sua companhia, mas também seu coração. Deus compartilha com ele o coração dele. Olha quantas pessoas se perdendo. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo dentro da igreja. Será que Deus está feliz com tudo isso, irmãos? Será que no culto que nós participamos, aquele culto alegrou a Deus da maneira que todo mundo falou que alegrou? Jesus compartilha com seus amigos tudo o que ouviu do Pai. E ele traz o quê? Os anelos do coração do Pai e os divide com seus amigos. Então, irmãos, infelizmente muitos hoje falam de uma fé, mas continuam escravizados, continuam presos. Fala que tem uma fé em Deus, mas continuam escravizados em regras da religião, em doutrinas de homens, amando mais a denominação dele do que o próprio Deus. E quando ele se converter verdadeiramente, quando ele ter uma fé em Deus, em Cristo, se relacionar com Cristo, ele vai ter uma fé de filho, a obediência de filho, um relacionamento de filho. E um ponto, irmãos, para nós indo caminhando para o fim. Um outro ponto interessante é a escolha. Como eu pincelei, agora eu quero entrar um pouquinho mais. A escolha de Deus é soberana. A escolha de Deus é soberana. E na maioria das igrejas meritórias, quem faz a escolha é você.
Não tem como ser diferente, irmãos. Por mais que eles falem que não tem como ser diferente. E as orações dele, às vezes eu escuto as orações dessas pessoas, eu não entendo, porque é você que escolhe, mas eles jogam para Deus fazer, mas se depende de você, como assim Deus vai fazer? Deus faz tal coisa, mas se depende de você, eu não consigo entender. Ali na oração Deus é soberano, mas na hora de fazer você tem que fazer, é uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Então, o que nós vemos aqui no versículo 16, irmãos? Deus é soberano. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dei fruto. Ele nomeou você para dar fruto. Ponto. Você vai dar fruto. Nenhum discípulo pode bater no peito e exibir privilégios superiores em seu relacionamento com Jesus. Não. É para que ninguém se glorie, como fala Paulo em Efésios. Você vai dar o fruto de acordo com aquilo que Jesus mandou você fazer. Você consegue compreender com isso que a glória não é sua? Porque tem uns paspalhão. Irmão. Fulano de tal vai lá, um ganhador de alma de 100 mil, ganhou 100 mil pessoas para Jesus. Nossa! O galardão dele vai ser até grande, irmãos. Desde que o orgulho não leve ele para o inferno, né? Mas, tá bom. Se assim Jesus preparou ele para isso, irmãos, para esse fruto, maravilha. E se Jesus preparou eu e você para um frutinho pequenininho, irmãos, para uma vidinha só, louvado seja Deus. Se nós estivermos lá no céu, irmãos, longe, pulando lá para Jesus ver nós, lá da distância de 100 quilômetros, louvado seja Deus por isso. Se Ele preparou nós para esse frutinho, irmãos. Que bom. Ele foi glorificado com isso. Que ótimo. Que ótimo, irmãos. Fomos escolhidos e a escolha é o fruto da graça. 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 Não é mérito. Não é porque você obedeceu muito. Nossa, como você é um cara obediente. Seu pastor deu, você colocou lá na sua penteadeira. O seu criado mudo, a listinha lá, e você ficava ticando todo dia. Graça. E não do mérito. Precisamos nos aproximar com humildade diante daquele que inexplicavelmente nos amou primeiro. Inexplicavelmente. Nos amou primeiro e nos separou por sua graça, para sermos sua propriedade exclusiva e seus amigos achegados. Meu Deus do céu, louvado seja teu nome. Se eu estivesse numa igreja pentecostal agora, posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Irmãos, eu vou repetir de novo, porque isso é o que faz toda a diferença, quando você tem essa compreensão, meus irmãos. É graça, e não mérito. Quando nós nos aproximamos de Cristo com humildade, diante daquele que inexplicavelmente nos amou primeiro e nos separou por sua graça para sermos sua propriedade exclusiva e seus amigos achegados. Nós tínhamos que cair de joelho agora, irmãos, para adorar, porque não tem, irmãos, o que nós fazemos. E para encerrar, o propósito glorioso de tudo isso. Jesus destaca 2 propósitos da nossa posição como seus amigos. Primeiro é darmos frutos que permaneçam a fim de que o Pai seja glorificado. E o segundo é obtermos pleno êxito na vida de oração. Você entende? Pedirmos aquilo, o quê? Tudo aquilo que nós pedimos.
vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Não é para você pedir carro, é porque é para você pedir conforme a vontade de Deus. Porque você vai começar a pedir coisas que Deus vai ser glorificado. O fruto que você gera é para a glória de Deus. A sua obediência é para a glória de Deus. O seu fruto é para a glória de Deus. A sua oração é para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, meu irmão. Que a sua obediência seja para a glória de Deus. Que o seu fruto seja para a glória de Deus. E que a sua oração seja para a glória de Deus.